Salve, minha gente. Hoje nós vamos conversar sobre conversa. E olha, vocês vão ver quanta coisa interessante a gente pode extrair de uma conversa. E eu trago aqui uma pessoa muito especial que já esteve conosco, o doutor Joaquim do Couto Rosa. Ele é psicanalista e falou conosco da outra vez sobre inconsciente. Pedi ao Joaquim para vir novamente para nós conversarmos sobre conversa. E eu queria começar, Joaquim, te provocando. Tem uma expressão que é a resposta é assassina da pergunta. Vamos começar por aí. Vamos começar, é um bom começo. Bom, esse pensamento é de um psicólogo e pensador francês chamado Blanchot. E por que ele diz que a resposta é o assassino? A palavra que ele usa não é assassino, é infortúnio da pergunta, né? Porque quando há uma pergunta, uma questão, é para desencadear um pensamento, uma reflexão. E se vem a resposta imediata, mata a pergunta, né? Mata a conversa, entende? Uhum. Então, eu acho interessantíssimo a gente começar por esse pensamento do Blanchot, exatamente por isso. Porque uma conversa, ela precisa ter desdobramento. Enfim, é isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, o provocador de uma conversa é a pergunta. Ou a questão. Ou a questão, ou a questão. Enfim, e o que quer dizer conversa, a rigor? Eu fui procurar, como sempre, na internet, né? Eu achei interessante uma definição. E a palavra conversa vem do latim de conversatio, que significa convivência ou habitar junto. O termo é formado pela junção do prefixo com, que indica união, com o verbo versare, que indica voltar-se para. Enfim, conversar é um encontro entre as pessoas. A gente vai ter que ter o cuidado aqui hoje de definir algumas coisas, porque conversa, no sentido de usar a palavra na conversa, né? Aí sim é um diálogo e não uma conversa. A conversa é muito mais ampla do que um diálogo, depende das palavras. Eu propus ao Eugênio, conversando com ele sobre essa conversa nossa aqui, falar um pouquinho dos primórdios do ser humano, do hábito de conversar. O primórdio que você diz é o bebê. O recém-nascido. O recém-nascido. Eu vou até um pouco antes, o embrião. Ou talvez o próprio embrião. Porque as pesquisas que foram feitas nesses últimos 40 anos mostram que o bebê não é um ser passivo durante a gravidez. Por exemplo, os embriões, os gêmeos, né? Eles se relacionam entre si, eles vão um ao encontro do outro, entende? Eles, por exemplo, um exemplo... Ainda na barriga da mamãe. Ainda na barriga da mamãe. Durante a Os gêmeos já conversam um com o outro. Conversa nesse é a maneira de dizer. Não, a maneira de dizer não. Nesse sentido que eu coloquei aqui. De comunicação. Indica voltar-se para. Entende? Você vê, né? Esse é um exemplo que eu estou citando, era um casal de gêmeos, um menino e uma menina. Cada um tinha uma bolsa. Para quem não sabe, não existe só uma bolsa, a d'água, né? Às vezes são duas bolsas, e cada um dentro de uma. E uma das coisas, o tempo todo, durante a gravidez, a partir de um certo momento, eles se relacionavam. Eles chegavam na bolsa, na membrana, se acariciavam, faziam gestos um para o outro, brigavam. Às vezes um estava dormindo, por exemplo, era acordado por outro, ficava bravo, chutava, enfim. Vai ver, um já era vascaíno, o outro flamenguista, devia ser alguma coisa assim. Quando eles tinham 3 anos, a mãe convidou a Piontelli, que era essa pesquisadora, para mostrar uma coisa interessantíssima para ela. Ela chegou lá na casa dessa família, tinha uma cortina na sala, do chão abaixo. Então estava um de um lado e o outro do outro, fazendo exatamente o que eles faziam durante a gravidez, brincando, se acariciando.
Diz que era a brincadeira preferida dele, uma reprodução do que já acontecia durante a gravidez, né? Então, eu acho que isso é importantíssimo de ser destacado, que a conversa já vem de longa data, né? E como fica um registro, né, Joaquim? Um registro. Como fica um registro. Não, isso essa moça, essa psicóloga, essa psicanalista, tem um livro só sobre a experiência dela, coisas impressionantes, impressionantes, principalmente sobre o registro. Enfim. Outra experiência que foi desenvolvida pelo um psicólogo, Trevarta, lá no centro dele, lá na Califórnia, ele descobriu que a mãe, quando fala para o bebê, entende? A fala dela é transformada num ritmo, né? E o bebê, quando está a mãe falando, ele se movimenta com o bebê. E esses movimentos do bebê é transformado também num ritmo. E esses ritmos se coincidem. A mãe fala, eu tenho um filmezinho em câmera lenta, parece um bailado. A música é a fala da mãe e o movimento, o bailado são os movimentos do bebê. Inclusive, essa descoberta é usada em muitos países hoje para diagnosticar o autismo precoce, né? Porque no autismo, o ser humano, o bebê, é voltado para ele mesmo, como se não existisse o outro. Entende? Interrompendo aquilo que é natural. Quando o bebê nasce, ele vai direto para a mãe, né? Ele, por exemplo, ele vai para o peito como se ele já soubesse que tem um peito, entende? Então, isso não existe no autismo. E eu vou contar também outra historinha de um primo meu, que quando a primeira filha dele nasceu, a mulher teve uma depressão quase patológica, mas não teve. Então, quando ela não conseguia acalmar o bebê, ela chamava o Chico. Aí o Chico vinha e começava a conversar com o bebê ficava mal. Ele, durante a gravidez inteira, ele colava o ouvido na barriga da mulher, conversava com o bebê. Mostrando, então, que você vê que a conversa começou muito antes do surgimento da palavra, né? Muito antes. Mas que era a introdução que eu gostaria de fazer, era essa, para depois a gente continuar. E isso me remete, Joaquim, à questão da medicina psicossomática, né? Que você sabe que eu fui da Associação Brasileira e tal, cheguei a ser presidente da associação, e sempre a medicina psicossomática procurava captar, né? Tem até um livro, O Corpo Fala. O Corpo Fala. Das manifestações corporais que falam, né, entre aspas, mas falam alguma coisa, né? E a questão é se prestar atenção a isso ou não. Quer dizer, muitas vezes o profissional, sobretudo o médico, ele não presta atenção a esses sinais que ou não tem essa sensibilidade. Ou não tenha, sim, né? E muita coisa é dita pelo corpo, né? Às vezes até uma expressão facial já diz, né? Quando a pessoa chega e você vê nela uma expressão ou de tristeza, ou de irritabilidade, ou de cansaço, enfim. E é só você dizer, você hoje está me parecendo triste, coisa dessa ordem. E aí vem toda a conversa. Principalmente a conversa em grupo, né? Sim, a conversa em grupo é outra coisa fantástica, porque eu gostaria que você desdobrasse um pouco. Junto com você, né? Tá bom, vamos lá. Porque você tem tanta experiência quanto eu, né? Uma conversa em grupo, né? Eu tenho uma expressão que eu acho interessante, chama-se circularidade do pensamento, né? Quando um grupo de pessoas está ali interessado em trabalhar junto, e se há o mínimo de harmonia no grupo, uma competição, uma rivalidade, e se é um grupo verdadeiro, funcional, né? Sim. O pensamento começa a circular entre as pessoas, né? Por exemplo, no grupo de grávidas, né? Sim. Que eu fazia no PSM, Programa de Saúde da Família, né? Então, chegava, eu estimulava a conversa, eu não propunha um tema, vamos discutir sobre isso. Sim. Conversar sobre a experiência de vocês grávidas.
Aí uma falava, porque eu tenho medo, não sei do quê, não sei do quê, de o bebê nascer mal formado. Aí uma outra falava assim, eu também tenho medo, e você também tem. No fim, quase todas tinham o mesmo medo. Uma má formada. Outro tema que volta e meia surgia no grupo de grávidas. Se as mães, principalmente as de primeira viagem, né, tinham medo de não conseguirem ser mães quando nascesse o bebê. E, de novo, circulando esse pensamento resultava na mesma coisa. Então, agora, um grupo de conversa, qualquer que seja o grupo, há que haver o mínimo possível de funcionalidade. Porque tem grupo que é disfuncional. Disfuncional. Aí não rola a conversa. Não rola. Porque a circularidade fica cortada. Cortada. Precisa ver o interesse de cada um em querer participar do grupo. Isso é que eu acho que é uma das coisas importantes na conversa funcional, é o interesse de cada um em participar. Em participar como? Ouvindo a opinião do outro, colocando a sua, e aí lá está indo, né? A conversa vai circulando. Aí o outro pega a opinião, ouve, passa a sua, e daqui a pouco já surge uma outra ideia que foi construída pelo grupo. Pelo grupo, você não sabe quem foi. Exatamente quem foi. Construiu. É verdade. Isso é um espetáculo quando acontece, mas o grupo precisa ser funcional, ou seja, o grupo precisa ter a disposição de efetivamente conversar, trocar ideias, ouvir, dizer, enfim, e aí a palavra circula. É muito legal. E esses grupos que você falou há pouco, são grupos que, geralmente, mas não necessariamente, são organizados por profissionais de saúde, mas não necessariamente, em torno de uma dada situação, que já favorece um pouco a conversa, não é verdade? Então, são grávidas. Então, a conversa vai muito dirigida para o fato, a experiência de ser grávida. Né? Eu fiz vários grupos nessas condições, você sabe. Eu fiz grupo com hipertensos, por exemplo, e fiz grupos mais recentemente com pacientes com insuficiência cardíaca. Né? Então, todos eles tinham a mesma condição, insuficiência cardíaca, embora a doença se manifeste de formas variadas para cada um. Mas aí a coisa circulava. E se então tinha algum, por exemplo, que estava numa situação mais crítica, etc., sempre tinha um outro que estava numa situação melhor e trazia a sua experiência, e isso levantava o grupo, porque havia uma preocupação. Não, eu não vou botar pessoas doentes para conversar, porque aí vai ser uma depressão só. Não, pelo contrário. Né? Tem sempre alguém que esteja num momento física ou psicologicamente melhor, e esse alguém puxa, né, para que a conversa se sustente. Né? Então, são peculiaridades do grupo, né, e que não precisam ser organizados por profissionais de saúde. Né? Você pode procurar essa reunião, tomar essa iniciativa, e isso ajuda muito. Né? Mas vamos lá, Joaquim. Eu queria fazer um pequeno parênteses, porque pode parecer que nós estamos... Só existe grupo de profissionais de saúde. Isso. Em qualquer área da assistência humana tem grupos. Né? Tem engenheiros, em qualquer área. Então, nós, como somos dois médicos, não estamos fugindo de saber disso. Né? Uma outra coisa, quando a gente fala de funcionalidade do grupo, uma das coisas importantes nisso do grupo é a gente se permitir, de uma certa forma, abrir mão da nossa própria identidade, sem abandonar a nossa identidade. Entende? Porque num grupo são 10, 20 identidades. Se cada um quiser afirmar a sua identidade, também corta o grupo. Então, uma das coisas importantes é você não abrir mão, que é impossível abrir mão, mas, de uma certa forma, deixar de lado a sua identidade. Como é que isso funcionaria? Funcionaria, a colocação que eu fiz já diz tudo. Né? Se, por exemplo, você tem uma identidade profissional e pessoal,
tendência sua é querer afirmar sobre os outros a sua identidade, né? Sim. Impedindo uma circularidade. Agora, ao mesmo tempo, você não abre mão da sua identidade. Isso. Não é abrir mão de si mesmo. De si mesmo, exatamente. A identidade nesse sentido. Mas... Hoje, por exemplo, quem ouvir esse nosso podcast vai dizer, esses caras só falam de medicina. Falam porque nós somos médicos. Então, não temos, trazendo a nossa experiência viva enquanto médico. Você, Eugênio, eu, Joaquim. Entende? Mas, antes disso, somos humanos. Né? Somos humanos, e, portanto, trazemos a nossa experiência de vida. E é isso que eu proponho, quer dizer, que nós, aqui, pelo menos nesse espaço, que a gente troque ideias, né? Que a gente reflita sobre as experiências de vida. Cada um tem a sua e tal, mas, havendo circularidade, sempre a gente pega alguma coisa do outro que enriquece o nosso modo de ser. Né? É isso que a gente se propõe. Quando ou num grupo, ou numa conversa de 2 ou de 3, começa a surgir um conflito, um querendo impor, dizendo a sua opinião. Tem um pensador do século XVII, Fliess, e ele, um dia, diante de um conflito, com as pessoas discutindo a minha opinião, ele virou e falou assim, olha, essa é a sua opinião, e a dele é a opinião dele. Vamos deixar a verdade absoluta para Deus. É justamente o que a gente tem que fazer no mundo. Eu penso numa determinada, mas você pensa um pouco diferente. Porque um dos problemas que acaba dificultando a conversa é exatamente a gente se sentir dono da verdade. Dono da verdade, exatamente. É uma tendência, mas é uma tendência que a gente precisa combater. Né? Uma tendência, mas são pessoas também, às vezes, muito inseguras emocionalmente, né? Que tem que ser a verdade deles. Né? Em casal, então, isso é impressionante. Né? O conflito entre casais decorre muito disso. Né? Você não pode conversar, porque cada um quer impor no outro a sua opinião, a sua verdade. E é interessante que numa conversa que eu tive há pouco tempo com outras pessoas, alguém dizia, não, mas eu tenho as minhas ideias, eu acredito nas minhas ideias. Mas não é isso que está se dizendo. Né? Quer dizer, cada um de nós tem e acredita nas suas ideias, porque senão, também se não acreditar, está até fora de si. Mas é não acreditar em termos absolutos, o que é diferente, está entendendo? É acreditar, sim, mas aberto a questionar a própria ideia sua. Né? Então, essa tendência que a gente tem de se fechar na nossa opinião como sendo a verdade é que impede, penso eu, de a gente avançar na conversa e no próprio autoconhecimento, porque você fica encapsulado. O que você acha disso? Totalmente. Eu concordo inteiramente que acaba resultando numa pessoa ficar voltada para si mesma. Entende? Como se... E numa conversa, quando há essa conversa, é um enriquecimento de cada um de nós. Entende? Porque mesmo eu tendo uma opinião diferente da sua, quando você fala a sua opinião e eu penso, reflito, eu estou me enriquecendo da sua opinião, todos no grupo estão se enriquecendo. Entende? Você acha que um ser humano, em princípio, consegue viver sem conversar? Sem o quê? Sem conversar, sem trocar ideias? É impossível, né? Mas aí entram as dificuldades das conversas, né? Os encapsulamentos, né? Quando há um grau muito forte entre 2 ou 3 pessoas, de projetar demais, botar muito para fora, ele está, de uma certa forma, impedindo que o outro seja aquilo que ele é. E você passa a ver o outro decorrendo do que você coloca nele. Né? Isso, em teoria e psicologia, é conhecido, é um fenômeno, chama-se projeção, né? E impede completamente o diálogo, né? Porque você não está conversando com o outro, você está conversando com você nele. Sim, entendeu? sim. Então, é outra coisa que facilita uma conversa, você ter essa noção, né? Ter essa noção de que o outro é ele e eu sou eu, entende? Ele não é você, entende? Não sei se ficou clara essa colocação, né? Sim. Para você. Né? Claro, claro.
Eu também gostaria de continuar apresentando situações de conversa, Vamos lá. né? Por exemplo, no PSF havia grupos de conversa, né? Você já falou do diabético, hipertenso, eu falei das grávidas, né? E havia, principalmente em Vargem Grande, quando eu trabalhei no PSF, Programa de Saúde da Família, em Vargem Grande, naquela época eu era voluntário ainda, depois que eu fui para a Faculdade de Medicina, num grupo de mães, elas tinham um grupo circular de mães e os seus filhos ficavam sentados no chão, brincando entre eles, né? E cada uma trazia a questão que elas quisessem trazer. E essa questão era colocada no grupo. Começava a se conversar sobre aquele problema específico do filho de uma delas. Aí um dia apareceu uma mãe, um menino de 7 anos, um filho de 7 anos, que estava com incontinência fecal, a ponto dele não querer mais sair de casa, porque na escola ele era fruto de bullying, né? Uhum. E ela conversou, foi indagado dela se ela sabia se tinha alguma razão de ter acontecido isso com ele. Ela falou que começou isso com 7 anos, quando ele tinha 7 anos. E conversa vai, conversa vem. Não foi no primeiro dia, porque esse grupo era semanal, né? Aí ela emocionou-se e começou a contar que tinha uma coisa que talvez pudesse se relacionar com o problema do filho. Que ela tinha um outro filho que morreu num acidente de carro, em frente à casa dela. E foi um desastre para a família, que o pai não se conformava com aquilo, de jeito nenhum. E um dia se perguntou para a mãe qual a idade que ele tinha quando começou a ecopressa. Aí a mãe falou assim, ele tinha 7 anos. Aí parou-se no grupo, o seu filho que morreu no acidente também tinha 7 anos. E o menino estava com o olho assim, quase saindo das pálpebras, prestando atenção na conversa. O que aconteceu? Acabou a conversa. O fato da história do menino, eu vou falar isso no final, ter contado ali no grupo, conversado ali, refletida, resolveu o problema do menino. 7 anos, entende? Ele acabou a conversa. Eu conheci disso lá no PC, de chegar essa história, né? Quer dizer, você vê como uma marca, né, inconsciente, né, e a conversa consegue, vamos dizer, trazer isso à tona, vamos dizer assim. Trazer isso à tona, né? Trazer isso à tona. Eu vou até adiantar aquela frase famosa daquela... Pois é, se não, toda dor, ela é melhor tolerada se compartilhada. Compartilhar. Essa é fantástica, me desenvolve isso. É. Primeiro, Porque dores todos nós temos, né? não tem como não ter Não dor. tem como não ter. É. Essa história, eu preciso contar um pouquinho dela, talvez todos conheçam, é de uma princesa dinamarquesa que se aborreceu, né? Não queria mais viver a vida que ela vivia na corte, na Dinamarca, e resolveu ir para a África. Na África, ela comprou umas terras, criou uma fazenda de café e ficou cuidando, brincando, cuidando das crianças dessa região. Todas negras, negras, negras. E ficou apaixonada por um piloto de avião que fazia comércio de chifre de elefante, como é que chama? Sim. Um dia... De marfim, né? Marfim. É. Um dia o avião caiu e ele morreu. E logo em seguida pegou fogo na fazenda dela. Queimou tudo, tudo, tudo. E ela, de repente, teve que voltar para a Dinamarca. E ela começou a escrever, se transformou numa escritora mundialmente conhecida. Um dos filmes dela, talvez muita gente tenha assistido, Out of Africa. É um filme que ela conta essa história. Ela contou num livro essa história toda. A história Dela. E cunhou essa frase: todas as dores podem ser melhor suportadas se você as puser numa história e compartilhar essa história. E aí, Joaquim, eu fico pensando, não sei se te interrompo. Não, de jeito nenhum.
que esse compartilhar, aí eu fico, de onde é que ele vem, né? Porque, infelizmente, às vezes, a gente não encontra quem nos acolha, nos ouça, quem compartilhe. Então, como é importante essa rede, não é? Que eu acho que não precisa ser necessariamente a rede familiar, né? Que também tem os seus dissabores e os seus desencontros, mas, em princípio, é a rede mais próxima, que se ouvem mais e tal. Mas por que não isso ser estendido de uma maneira geral? Ou seja, em qualquer situação, se você percebe que tem alguém que está com uma dor, seja ela física, seja ela emocional, acolher, né? Abrir, né? A conversa, né? Para que essa pessoa possa minimizar a sua dor, né? Muitas vezes ela fica sofrendo porque não encontra. Eu tive um amigo que ele dizia, estava numa situação muito difícil, e me telefonava, e às vezes a gente ficava conversando mais de uma hora, e aí ele dizia, olha, uma das coisas que eu estou procurando fazer, eu converso com as paredes. Ele não tinha com quem conversar. Aí eu brincava com ele, e as paredes respondem, né, fulano? Exatamente. Porque ele queria compartilhar suas dores, que não eram poucas, né? Então, e aí ligava para mim, eu já sabia que era para a gente conversar, conversar, conversar. Isso é muito interessante porque nós todos, eu costumo dizer, cuidamos e somos cuidados, né? Nós, às vezes, temos a petulância de achar, não, eu tô inteiraço, estou saudável, estou bem, etc. Mas é tudo relativo, né? Então, é bom internalizar o hábito de cuidar e ser Ter cuidado. cuidado, porque também há quem resista a ser cuidado. No grupo, se eu estiver falando demais, você me corta. No grupo com pacientes com insuficiência cardíaca, às vezes, né, tinham pacientes que eles resistiam a reconhecer que estavam com algum limite que precisavam ser cuidados. Então, a gente procurava na conversa, né, e era de grupo, eram os pacientes, outros que tinham, e eles começavam, tinha sempre um lá que dizia, não, poxa, eu sei que eu não posso fazer isso assim e tal, e aí eu aceito que me ajudem, etc. Enfim, a própria pessoa, às vezes, não aceita ser cuidado, mas cuidar e ser cuidado é inerente a nós. Olha, Elias, Como é que você pensa sobre em isso? primeiro lugar, eu vou sair um pouco em defesa das pessoas que não aceitam ser cuidadas, né? Aham, Que essa é uma questão, ele não faz isso à toa, né? sim. Se você for olhar para a história daquela pessoa, talvez a gente entenda por que que ele não aceita ser cuidado, né? Aham, Entendeu? Eu me lembro de um bebê que a gente observou, se- talvez não saibam aqui no grupo, que eu desenvolvo há 50 anos um trabalho na Sociedade Brasileira de Psicanálise, que é uma espécie de uma faculdade de aham, treinar psicanalistas, né? é, Que é observar famílias que tiveram um bebê, né? Eu me lembro de um bebê que não aceitava o peito da mãe. A mãe ia dar o peito para ele, ele virava a cabeça, não aceitava. Entendeu? Aí a mãe um dia teve uma intuição, pegou uma chupeta, botou na boca dele. Aí ele sugava. Depois que sugasse bastante, aí dava o peito, ele aceitava. é. Ou seja, tinha alguma coisa nele, o recém-nascido, que ia rejeitar a troca, A entendeu? troca, né? E a gente nunca vai entender que coisa é essa, né? É verdade. Entende? E o contrário é a mesma coisa, né? Entende? Um bebê, naturalmente, é que nem um bezerro. O bezerro, ele nasce, ele vai direto, ele já anda, o bezerro vai direto na tenda da mãe, ele já tem uma pré-concepção daquilo, Daquilo. entende? É. E quando não há algo que dificulte essa coisa natural,
ele se transforma nessa pessoa que não aceita. Que não aceita. E o inverso é verdadeiro, porque eu estou aqui pensando que nós tínhamos no grupo também os cuidadores, faziam parte também, né? Entravam na discussão. E tinham alguns cuidadores que exageravam no cuidado, ou seja, na limitação. Então, aí já era um exagero, que certamente tinha as suas razões, não é isso? Mas ali faltava, então, o equilíbrio, né? De um aceitar o cuidado e de um outro não impor cuidado demais. Porque a tendência que a gente tem é sempre manter a nossa autonomia, né? A nossa... Nosso narcisismo. Isso, é uma tendência natural. Natural. Então, compreender isso, mas isso numa conversa acaba alguém sinalizando. E numa conversa reflexiva, melhor ainda. Melhor Você ainda, é isso refletir. aí. Hoje eu estava te falando na sua casa, né, de um texto chamado Serenidade, né? Filósofo alemão, Heidegger, né? Que ele na realidade, foi uma conferência que ele fez na universidade. Então, ele estava dizendo da vida moderna, né? Entende? Na vida moderna, em que cada vez mais, né, a ciência estava ocupando cada vez mais a vida moderna, né? Naquela época que ele fez, não havia nem televisão ainda, né? Isso. Então, ele estava prevendo. Prevendo já. Mas, ao mesmo tempo, ele falou assim, o problema não é a gente brigar com essa evolução da humanidade, é tentar entender essa evolução, refletir sobre ela. Isso. E uma reflexão dessa pressupõe, num grupo de reflexão, ela avance mais do que numa reflexão isolada. Cada um no seu canto. Né? Isso. E você toca num ponto importante, porque então hoje em dia, né, porque você vê, o Heidegger trouxe isso, não tinha nem televisão. Agora com televisão, com celular, com computador, com internet, enfim, com essa historiada toda, nós ficamos realmente sobrecarregados, bombardeados por tanta coisa. Mas não há que demonizar a tecnologia. Há que procurar compreender. E compreender é uma atitude reflexiva. Né? Quer dizer, em que ela me ajuda? Em que ela me atrapalha? Por que ela me ajuda? Por que ela me atrapalha? Né? Você vê que a conversa ela é sempre puxada por questionamentos. E é como se começou. Quer dizer, se você já dá a resposta, você matou a pergunta. E, portanto, matou a conversa. E isso não é próprio também só dos adultos, entre aspas. Né? Sim. Eu, uma vez, fui visitar, acho que eu já falei disso aqui, a Escola da Ponte, em Portugal, né? Sim. Que é uma escola completamente diferente, era, pelo menos, completamente diferente das outras, outra escola. Né? E marcamos, eu e minha filha, uma visita 6 meses de antecedência. Marcamos, chegamos lá pontualmente. Aí estávamos na secretaria esperando. Vieram 2 meninos, um de 8, o outro de 13 anos. Falaram, nós é que vamos apresentar a escola para você. Eu pensei que vai ser uma membro da diretoria da escola. Né? Uhum. Aí comecei a entender o que era a Escola da Ponte. E eles ficaram o dia inteiro com a gente, explicando tudo. Mas eu vou contar uma historinha só, que foi o estudo da história. Porque no modelo deles se apresenta uma série de problemas. Os alunos escolhem qual o problema que eles vão querer estudar. Então, esse grupo de crianças também de 8, 7, 9, 10 anos, eram 5, escolheu o termo guerra. Né? Guerra. E a guerra que eles escolheram era a guerra do Iraque, que naquela época... A guerra do Iraque. Do Iraque. Estava em... Cada um começou a apresentar um pedaçozinho da investigação que eles fizeram. Descobriram, por exemplo, que a área geográfica do Iraque era o berço da civilização ocidental, geograficamente. Conclusão, eu vou passar direto para a conclusão. Numa guerra, né? Não, antes, a guerra do Iraque, o presidente dos Estados Unidos era o Bush. E o Bin Laden, embora não fosse presidente do Iraque, ele estava muito envolvido com tudo que acontecia lá.
Então, a letra tinha a letra B de Bush e a letra B de Bin Bin Laden. Laden. Ou seja, bad, a palavra bad. Numa guerra, todo mundo é bad, não tem ninguém. Reflexão nesse, você pode não concordar com a conclusão, Claro. mas isso foi fruto de uma reflexão. Não tinha professor, eles mesmos chegaram a essa conclusão. Então, eu acho que reflexão, ela não nasce do nada, ela precisa ser também estimulada, né? Estimular. Isso vem do berço, entre aspas, né? Sim, sim. Essa, E precisa ser estimulado, né? existe É como uma planta que precisa ser regada, né? Adubada, etc. É verdade, tem que ser não, um hábito, né? Que você vai. Aliás, há pouco, né? Você falou alguma coisa e eu estava associando com. Você disse, não, quando você falou da conversa, não foi numa conversa só, foram em várias conversas, claro. Porque esse é o processo reflexivo, é um processo que caminha em espiral e espiral. vai caminhando sempre. Então, não é com uma. Às vezes, uma conversa ajuda muito, mas não necessariamente, né? Então, é preciso que você esteja aberto para que essa conversa tenha continuidade. E como é que você fica aberto? Com as questões, né? Estão surgindo. Pensando, etc. E aí aquilo vai sempre circulando e vai acrescendo alguma coisa. É algo a se tornar um hábito. Não se faz de imediato. Eu costumo dizer, não se faz por decreto. Mas esse diálogo, como eu digo no início, é um diálogo que surge, que começa lá no início da vida, né? Eu vou contar uma outra historinha de um bebê de 20 dias de idade, 20 dias. Tinha um observador, que justamente por isso que a gente ficou sabendo dessa história, né? Ao lado do bebê, em silêncio, que a função do observador é observar, né? O bebê acorda chorando desesperadamente. Muito cheiro. A mãe vem rápido, tranquila, pega o bebê no colo e começa a conversar com ele. Ela começa a falar com ele. Ah, meu bebê, o que aconteceu? Você acordou assustado, né? Aí ela falou assim, será que você não sabe ainda se você está dormindo, se ainda está acordado? Aquele estado de vigília, professor. Começou a falar nesses termos com o bebê, e o bebê foi indo, parou de chorar. No colo da mãe. Tem o hold no colo da mãe também. Sim. Aí, de repente, o bebê dá um sorriso para a mãe, assim. Um sorriso para a mãe. E a mãe falou assim, poxa, você está dando um lindo sorriso para a mamãe, né? Nosso grupo de discussão, né? Quando que a gente colhe o relato dessas observações, e Observação. discute no grupo toda semana. O que foi, fomos pensando? Essa mãe chegou, indagou, o que aconteceu? Você tá com medo ainda de... Não sabe se está acordado? Começou a conversar com o bebê, né? E o bebê sorri como se estivesse agradecendo esse encontro com a mãe, né? Entende? Então, você vê, esse modelo de uma mãe que chega, indaga, conversa, entende? Não vai para o orgânico, por exemplo, isso aí deve ser uma cólica que ele tem, vamos dar um remedinho para ele. Você pensar com o bebê. Esse modelo vai sendo incorporado pelo bebê, entende? Desde lá dos primórdios, 2 meses de idade, entende? É como se fosse um modelo mesmo, que vai sendo oferecido para o bebê, e o bebê vai incorporando esse bebê. E ele começa, aos pouquinhos, como eu disse, desenvolver o hábito de conversar, de refletir, entende? Uhum. Porque eu acho que toda conversa, ela realmente faz sentido se ela se traduz numa reflexão, seja qualquer... Eu estou fazendo uma associação, Joaquim. Eu costumo dizer que a mãe, e você está indo adiante, porque eu digo, a mãe, quando conversa com o bebê, ele, a rigor, não As entende palavras. exatamente as palavras, Não, mas ela sente a melodia que a mãe transmite, né? exatamente. Então, teve uma ocasião, nós estávamos no grupo de hipertensos, e, e eu coordenava esse programa de atendimento a hipertensos,
com uma equipe e tinha um médico também na equipe. E aí eu pedi a esse médico, que era um clínico, que ele fosse falar para o grupo sobre medicamentos, né? E ele disse a ele, olha, você procura falar numa linguagem que seja acessível, que as pessoas entendam. Aí ele foi para lá, e aí quando eu disse, olha, eu trouxe aqui o doutor fulano, que hoje vai conversar conosco um pouco sobre medicamentos e tal, era um hipertenso, tomava um diurético, e ele começou a falar do diurético. Porque existe uma membrana em que o sódio entra, o potássio sai, começou a falar tecnicamente, eu comecei a ficar incomodado na cadeira, né? Incomodado com aquilo. Poxa, mas eu pedi a ele para falar de uma linguagem acessível. Mas aí eu olhei para os pacientes, você falou em observar, né? Observar um negócio fantástico, sobretudo se a gente não interferir, né? Então, antes de eu interferir, porque eu estava pensando em ir lá e cortar o que ele estava falando, e eu olhei o grupo todo, estava prestando atenção, olhando para ele atentamente. Eu digo, eu não vou falar nada, não, eu vou esperar. Aí ele acabou de falar e tal, eu não falei nada. Bom, depois, fora, eu comentei com ele. Aí, numa reunião seguinte, ele já não estava, e nós estávamos falando sobre esse tema e tal, e alguém falou sobre o médico. E disse, eu gostei muito do que o doutor falou e tal, porque ele procurou explicar para a gente o que é que funcionava, tipo dizendo assim, eu não entendi nada, mas ele estava preocupado em nos explicar. É o negócio da mãe. O bebê não entende as palavras, mas sente a melodia, né? Então, eles sentiram a melodia do médico que estava realmente interessado em... Ô, Eugênio, foi uma falha minha na hora que contei essa história, dizer o que você disse. Ele não entende as palavras. O bebê de 2 meses não tem a menor ideia do que sejam aquelas palavras. Mas ele entende, ele sente o significado daquela mãe tentando ir encontro a ele. Capta isso. Ir de encontro dele. Isso é um mecanismo, né, que é natural, só que a gente não se apercebe ou não valoriza, né? Por exemplo, a gente fala de empatia, né? Mas a empatia, no fundo, é essa capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro, até um certo ponto, porque a gente não se coloca plenamente. Mas são coisas que a natureza nos oferece. A natureza é fantástica, a meu ver, né? Então, ela nos dá recursos que a gente muitas vezes não entende. Talvez um dos grandes recursos que a gente tem, que é a possibilidade de conversar. De encontro ao outro. Né? De encontro ao outro, exatamente. Hoje você falou uma hora aí de tudo tá registrado, né? Se eu soubesse que você ia falar isso, eu ia trazer um textozinho de uma bailarina famosíssima, que eu esqueço sempre o nome, ela fala de uma maneira poética. Tudo está registrado em você, seu corpo, nos seus gestos, em tudo, né? Tudo. Fica. É a memória celular, como eu digo, né? É a memória celular, praticamente. Fica ali, e a gente seria tão bom que a gente pudesse compreender um pouco. Eu tenho pensado muito, Joaquim, nas nossas limitações, né? Nós, na verdade, sabemos muito pouco, né? Temos a impressão de saber muito e já sabemos muito, né? Porque mandamos até foguete lá para a Lua e tal, enfim. E quantas coisas a ciência descobriu e desenvolveu, enfim, não há dúvida nenhuma. Mas seria bom que a gente não perdesse a humildade de reconhecer que a gente não sabe tudo. Não sabe tudo e nunca vai saber. E nunca vai saber. Essa humildade, eu acho que ela nos ajudaria a nos colocar de outra forma. E talvez
a nos colocar, de outra forma, diante da própria natureza, do ambiente que a gente convive, diante das outras pessoas que são diferentes de nós, mas que são humanas, né? Então, se a gente tivesse essa humildade, talvez a gente julgasse menos e compreendesse mais e acolhesse mais, não é? E, não obstante as diferenças, talvez, quem sabe, né, a convivência nossa seria mais amistosa, haveriam mais conversas, né? Porque, enfim, é o que a gente tem, o que a vida nos traz é essa possibilidade, né? Enfim, mas já fomos devidamente sinalizados que o nosso tempo está terminando, né? Como sempre, é um papo muito bom, que não tem fim, né? Que fica sempre em aberto e precisa ficar, né? Mas eu quero, mais uma vez, agradecer a tua disponibilidade, enfim, essa disposição que você tem de compartilhar, né? De trocar ideias, né? Com toda essa tua experiência de vida pessoal e profissional, né? E eu fico muito grato a você por isso. E vou dizer em público, eu gostaria de trazer a tua filha para falar sobre... A escola, berço da colônia, como é que é? Esqueci o nome agora. Sobre a escola que ela coordena. Gostaria. Então, eu vou falar com vamos ver se a gente consegue. Colo da Montanha, que chama. Pronto. Colo da Montanha. Isso. Fazer um bate-papo. Você está fazendo um convite público. Pois é, estou fazendo publicamente. Porque a gente falou há pouco, né, dessa conversa, que ela já veio, o bebê já traz. E talvez as crianças pudessem ser mais estimuladas a já exercitar isso desde cedo, tá bom? Então, Joaquim, te dou a palavra para fazer aqui o fechamento. Eu quero também igualmente agradecer. Ô, Eugênio, você é um grande responsável, não é o único, pelo meu percurso, né? Eu me lembro, já outro dia mesmo conversamos sobre isso, do primeiro trabalho social que foi feito por mim aqui em Teresópolis, né? Com as crianças das escolas, das salas, como é que chamava? Crianças com dificuldade de aprendizagem, que na ocasião eram chamadas de deficientes mentais. Exato. Aí chegamos à conclusão que era bom ter grupos com os pais, com os avós, com os tios. E foi uma evolução muito boa, graças a você. E eu fui um dos... Comecei na minha vida, nessa vida de... E você lembra, só 2 minutinhos, minha gente, você lembra daquela avó que trazia sempre o problema, ela trazia o neto, né? Que era a que tinha dificuldade de aprendizado, e trazia os conflitos dos pais. Né? Meio alcoólatra. Eu penso que sim, eles viviam brigando e tal. E ali o nosso grupo era um grupo de conversa, né? Enfim, aí um belo dia ela chega na reunião, não sei se você lembra disso, ela chega na reunião e diz para nós, pois é, porque eles começaram a brigar outra vez. Aí eu entrei na conversa, espera aí, vamos sentar e vamos conversar. Que a gente fazia. E aí você depois chamou a atenção, olha aí, ó, internalizou a conversa, né? Muito legal. Eugênio, isso faz 40 anos, eu acho. Faz muitos sim. anos. Olha, quem coordenou esse projeto chamava Eni, assistente social. Foi ela que coordenou o projeto, e aí me convidou e eu me lembrei de te anexar. Então, com a palavra para você fechar. Foi isso, eu já disse. Eu estou aqui hoje, de uma certa forma, graças a você. Então, minha gente, Obrigado. tudo de bom, até a próxima.